Olá pessoal, Paulo Musi aqui. E a gente tá num bate-papo muito legal. Eu não vou ficar gastando tempo de vocês falando tudo que vocês já sabem. Eu vou apresentar uma pessoa muito especial, doutora Lu Haddad. Obrigada. Obrigado nada, você é uma pessoa extremamente interessante. Lu Haddad, mulher, triatleta, cirurgiã do aparelho digestivo, especialista em transplante, formada na Santa Casa, fez sua especialidade na USP. Eu acho que eu quero começar primeiro daí, porque você fez uma coisa que na época que a gente fez medicina era desafiador. Como é que é, primeiro, ser cirurgiã? Pois é, acho que a gente tem vencido essa barreira, mas ela ainda existe, da mulher em algumas áreas, incluindo a área da cirurgia, que é uma especialidade que tradicionalmente era muito masculina. Eu vivi isso, eu fiz residência no começo dos anos 2000, e na cirurgia digestiva, nos 2 anos de residência, eu fui a única mulher. E tinha os R acima, né, os residentes acima e abaixo, todos homens. Então, era um universo muito masculino. Hoje, na nossa residência, né, eu sou orientadora da residência, nós temos muitas mulheres excelentes, excelentes profissionais. Então, eu percebo essa mudança dos últimos 20 anos, muito positiva, mas ainda é um desafio como a mulher vai lidar com a maternidade, como ela vai lidar com as múltiplas funções. Acho que a gente tem buscado um equilíbrio maior, até na carreira mesmo, como um todo, não só da mulher, mas do cirurgião e de todos os profissionais da saúde. Hoje em dia, ter um pouco mais de tempo para atividade física, para o lazer, isso foi uma mudança também dos últimos anos. E essa geração mais nova preza muito mais do que a nossa por esse equilíbrio. E isso faz parte também do universo feminino, de ter possibilidade para ser mãe e estar presente na maternidade, de ser uma boa profissional e estar presente onde mais ela quiser, né? Treinando, competindo em todos os lugares. Você sabe que potencialmente você pode inspirar muita gente. Praticamente a metade do pessoal que segue a gente aqui é mulher. E acho que é legal você falar essas coisas porque, assim, é engraçado como as coisas evoluem, mas o tabu fica. Sim. Tanto que, assim, você fez uma coisa que, na minha opinião, é de extrema admiração. Você fez Santa Casa, e aí você mudou de casa, você foi para a USP, que era uma coisa que nessa época a gente não pensava, né? Mas como assim? Você vai sair do lugar, você não vai fazer residência na Santa Casa, que, inclusive, de cirurgia tem muita prática, né? Vamos começar de tabu para tabu. Sair de um lugar e ir para outro. Eu falo que esse é o mote da minha vida. Eu gosto muito de desafio de mudança. Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Divinolândia, tem 13 mil habitantes. E eu, lá em Divinolândia, sabia que eu queria sair de Divinolândia e queria fazer medicina. Então, eu coloco na minha vida vários pontos de grandes mudanças. De sair de Divinolândia, eu fui para São Paulo com 15 anos para fazer o 3º colegial. Nossa Senhora. Com esse objetivo de entrar na faculdade. E entrei, com 16 anos eu estava na faculdade. Peraí, então, antes de você continuar, 16 anos Santa Casa. Isso não é para qualquer um, e é pesado. Vamos lá. Dona Divinolândia chega, 16 anos, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, parece Hogwarts, aquela coisa linda de arquitetura. Balançou as pernas? Muito, muito. E eu falo que eu era tão ingênua e tão imatura que eu não sei se eu deveria ter entrado na faculdade aos 16 anos. Eu acho que hoje, com a minha maturidade, eu penso que eu deveria ter ficado 1 ano fora, feito um intercâmbio, amadurecido um pouco mais. Evitariam grandes frustrações na minha vida. Eu me cobrava muito, eu era muito exigente com tudo, muito metódica e depois eu fui Mas você acha que você realmente mudou? Vamos falar hoje isso, eu consigo lidar. De verdade, vamos contar essa mentira, né? Muito obrigado. Vocês não estão vendo, mas o marido dela está aqui. Falando que eu estou igual, né? Eu falei, você não mudou tanto assim, não. Pois é. Então, talvez... Mas eu não me arrependo, porque eu consegui fazer as coisas muito bom, jovem. Muito bom. Consegui crescer na carreira jovem, ter filhos quando eu quis. Então, tem um lado muito positivo de ter começado mais cedo. Com quantos anos você foi para a residência? Você deve ter se formado com 22, então. Me formei 21, com 21. 22? 22 Nossa estava na residência. Senhora. Por isso que deu tempo de fazer residência, morar fora, fazer doutorado e ter filho com 30, que não é mais a regra. Hoje as médicas têm filho com 35, 39, até mais. Não, com 35 elas estão pensando em congelar óvulo, É isso. Né? A verdade é E hoje essa. meus filhos são adolescentes, né? É legal que também a gente está vivendo uma outra fase, que é super bacana. Isso daí eu compartilho com vocês, isso é uma delícia. Tem uma de 20 e uma de 13, é muito bom. É muito bom mesmo. Assim, é outro momento. Agora, você com 21 anos, R1 de cirurgia na USP. Nossa.
pequenininha. Como é que era? Como é que foi isso assim? Bom, a cirurgiã sou eu, Pois é. querido paciente. Foi um desafio. Eu falo que o fato de ser mulher já era um desafio, o fato de ser a menina de fora. Eu era a menina de fora. A menina de fora, então eu tinha que ser muito boa em tudo. Muito, muito boa. E mesmo assim, tive grandes obstáculos, mas eu sou determinada e tive ótimos amigos. Meu trio de R1 e R2 foram 2 meninos que assim, me ajudaram e viraram famílias. Isso faz toda a diferença, né? Do trio estar muito próximo e muito junto, eles eram muito bons. E a gente brilhava, assim, então a gente passou muito bem nos estágios. E é isso, foram barreiras que eu falo, quando as pessoas falam, como é que você faz Ironman? Como é que você faz? Eu falo, gente, vocês não sabem o que é R2, R1 de cirurgia, prova de residência, plantão 1 mês no PS, são tantos desafios que você vai criando uma casca, uma bagagem, e acho que tudo isso tem lugar no que a gente consegue lá na frente, assim, constrói essa história, né? E quando que o esporte surgiu para você, assim? Porque, assim, foi na época da faculdade, intermédio, quando que isso apareceu e realmente se apresentou como uma parte da sua identidade, né? Pois é, isso é uma questão interessante, porque quem me conhece das redes sociais pegou muito essa minha identidade de atleta, principalmente quando eu comecei no Ironman e já com alguns bons resultados. Mas a minha história de atleta começou muito tarde. O que eu acho interessante para contar e falar a favor dessa história de que não existe idade para começar. Eu comecei com 30. E óbvio que minha vida teria sido diferente se eu tivesse praticado esporte na faculdade, na adolescência, mas não importa, já fui. Eu comecei quando eu voltei de um tempo morando na França e havia ganhado um pouco de peso e queria perder esse peso rápido. E comecei a caminhar e vi que correndo talvez a coisa acontecesse mais rápido, de fato. Para quem nunca treinou, acontece rápido, né? Eu consegui emagrecer rápido com caminho e corre, mas o que me picou mesmo para entrar de cabeça no esporte foi me inscrever em prova, competição, que é essa coisa do desafio. Eu falo que não funciona para todo mundo, mas para quem gosta de desafio, ter uma meta e se envolver numa competição, mesmo que consigo mesmo, que no caso era, né, corrida de rua, em geral, se compete pelo seu tempo, faz toda a diferença. Então, quando eu fiz a minha primeira prova de 10K, eu falei, cara, é muito legal, quero fazer a próxima, porque eu preciso baixar meu tempo, acho que dá, como é que eu faço para treinar? E aí eu comecei a buscar melhorar meu tempo, comecei a entender como meu corpo funcionava e como o esporte podia transformar minha vida. Nesse momento, eu falo que foi a maior transformação da minha vida, sem dúvida nenhuma, do quanto o esporte transformou todo o resto. Minha qualidade de sono, minha ansiedade, uma questão um pouco distímica, assim, eu era mais deprimida, nunca mais tive problema. E de relacionamento, e até de foco, motivação para o trabalho, energia. E nunca mais parei. Assim, hoje eu sou completamente dependente química do esporte, da atividade física. Pela sua cronologia, assim, imagino que com 30 anos você já tinha feito sua carreira acadêmica, mestrado e doutorado. Já. Tá. Aí o que eu quero te perguntar é o seguinte. Bom, fazer exercício ele é um desafio, estudar é um desafio. E, de certa forma, o foco que você precisa para sentar e realizar um trabalho mental, o exercício ele também precisa disso, só que com a participação dos músculos, né? Não é muito diferente. Você, de alguma forma, você correlacionou o trabalho mental do exercício com o trabalho mental da carreira acadêmica? Para você, isso se assemelhou em alguma situação e você chegou a utilizar aquilo que foi o capital intelectual que você criou para você conseguir realizar tudo que você realizou, para chegar também nas provas que você chegou, que eu quero que você conte um pouco também, por favor. Sim. Né? E é interessante porque a minha livre docência eu fiz já atleta e fazendo Ironman, e no ano, inclusive, que eu estava performando super bem, eu tinha acabado de ir para a Kona, que é o campeonato mundial, e eu fiz minha docência em novembro. E, para quem não sabe, a docência é a última etapa da carreira acadêmica. Você tem uma defesa com uma banca, onde tem uma arguição da sua vida. E eu já estava preparada para essa pergunta do papel do esporte, porque as pessoas sabiam que eu treinava. Eles te perguntaram na banca? banca? Me perguntaram na banca. Putz. Como é que você quer ser professor aqui da USP e faz Ironman, treina triatlon? E a minha resposta foi exatamente isso. Eu falei, o treino só me melhora, só me torna uma melhor profissional.
Eu chego no hospital com muito mais energia, e é provado, não falta estudo para mostrar o quanto a atividade física, principalmente a atividade matinal, melhora os seus níveis de energia. Então, eu chego com mais energia, eu chego mais focada. Tem todo o benefício químico, o benefício psicológico, mas também me trouxe um benefício de gestão de tempo e organização. Porque para treinar triatlo, qualquer pessoa que faz Ironman compartilha dessa característica, que você tem que ter uma vida muito organizada, você tem que organizar toda a sua refeição, todo o seu material de treino, agenda de treino. E essa gestão do tempo, quando bem otimizada, pode ser agregada em qualquer coisa da sua vida, principalmente na vida profissional. Então, não é incomum grandes profissionais que fazem maratona e performam, fazem Ironman ou fazem qualquer competição esportiva com bom sucesso no nível amador, porque as coisas são... a questão é o que vem antes, né? A pessoa é um bom profissional e vai ser um bom atleta ou vice-versa. Mas eu acho que isso se casa muito dessa questão da personalidade e do uso dessa parte mental que é comum. Agora, desse pessoal que perguntou isso para você, hoje, quando você encontra, passado isso, tem alguém que vai fazer exercício e vem falar com você e fala assim, você sabe que você tinha razão. Então, acho que a gente está numa geração intermediária, né? Os meus chefes mais velhos, se bem que o meu chefe, o professor da minha cadeira lá do transplante, faz atividade física, começou a pedalar, um super orgulho. A gente já pedalou junto, então é muito bacana. E você ganhou dele? Mas ele... Professor, me perdoa. Mas a gente foi junto, né? Ele treina, é um super exemplo. Mas era uma geração muito focada na carreira. Que a carreira ocupava praticamente a vida como um todo. O que a gente não consegue mais imaginar para um jovem, né? Hoje é muito raro um jovem que ou não surfa, ou não anda de skate, ou faz qualquer coisa, mas as pessoas se movimentam muito mais. E eu acho que eu tenho colaborado principalmente com o canal e com a disseminação desse conteúdo, mostrando que não existe idade para começar, não existe barreira, que as barreiras para as mulheres são, sim, maiores, mas que a gente consegue vencê-las com algumas condições, que a gente pode, inclusive, se ajudar com essas condições e esse planejamento. E acho que, dessa forma, eu tenho transformado a vida de muita gente. Eu recebo mensagens de senhoras de 50 que começaram a caminhar e já estão querendo correr, ou que estão pedalando. E é muito legal. Muito legal mesmo. Eu quero que você me conte uma coisa, porque assim, todas as mulheres muito bem-sucedidas que eu conheço, né, inclui minha esposa, eu percebo que o nível de exigência que elas têm delas mesmas, eu vou fazer essa pergunta olhando para o seu marido. Será que, em certo ponto, você não conseguiu, acho que, descolar do que era a expectativa dos outros sobre você, porque aquilo que você queria fazer era muito maior? Porque, vamos ser sinceros, antes dos 30 você fazer toda uma carreira acadêmica, você virar a referência que você é, coordenar a parte de transplante, será que isso é por vontade própria, né? Não tem ninguém que te empurra a fazer isso, né? É isso. O que eu acho interessante é como você constrói suas identidades. E a identidade é parte da nossa vida, mas o que eu percebo é que a gente consegue, talvez, se descolar de uma única identidade. Isso dá mais equilíbrio na vida. Quando eu tinha uma identidade só de mulher cirurgiã, pesquisadora, acadêmica, eu não conseguia conceber, por exemplo, sair no horário do almoço para nadar, ou sair às 5 porque eu tinha um horário com personal para treinar. Isso ia contra os valores da identidade que eu tinha para mim. O que me fez perceber que não existe uma única identidade foi a maternidade. A maternidade impõe isso para a mulher. E você foi mãe a primeira vez com? Com 30. Tá. Quando minha filha nasceu, eu descobri que eu virei mãe e não era mais uma escolha ou opção. Aquilo estava lá. Eu tinha que, de algum jeito, amamentar, lidar com a cria, e minha vida mudou por imposição. Por mais que a gente planeje, a gente não imagina o que acontece quando nasce um filho. A gente se transforma muito. E eu me apaixonei por essa minha identidade de mãe. E eu falei, eu posso viver isso de um jeito muito legal. E eu tirei 6 meses de licença sem culpa. E eu mudei um pouco a minha carga de trabalho. Eu fui transformando algumas... Eu deixei de operar sábado à noite, domingo, porque eu queria ficar com os meus filhos. Porque eu entendi que eu podia ser as duas coisas.
algo que eu não cogitava antes da maternidade, né? De tirar alguma coisa da minha carreira que talvez me fizesse perder alguma oportunidade ou não chegar onde eu tinha planejado. E isso me permitiu ser uma atleta e treinar. Foi quando meus filhos começaram a crescer e eu comecei a me apaixonar pela corrida. Eu falei, a gente não precisa se limitar. Esse limite a gente cria por conta do ambiente que a gente constrói dentro daquela identidade. Então, para os meus colegas cirurgiões, no hospital, para os alunos, eu sou aquela pessoa. Mas o que importa é para mim. Eu sou completa sem treinar, ou sem ter meu filho, ou sem ter minha família, ou sem ter meu lazer? E muitas vezes você não é. E é o que a gente percebe, na verdade, quando a pessoa tem uma única identidade que ocupa uma parte muito preciosa da vida, como um atleta que só está focado no esporte. Se ele tem uma lesão, você sabe disso melhor do que eu. As pessoas Sei ficam tanto quanto você. muito deprimidas e muito mal, porque talvez ela não tenha um suporte familiar, não tenha outro hobby, ou não tenha uma outra profissão. Então, é importante que a gente construa a vida com esse equilíbrio, mas eu demorei para aprender tudo isso. Eu quero chegar nessa questão de lesão, Lu, mas antes eu queria que você falasse, porque assim, obviamente, você mostra pra gente que você foi muito hábil em gerir o seu tempo, né? Agora, e a gestão da sua energia, né? Como é que dividir a energia entre esporte, maternidade e profissão? Aliás, profissão multifacetada, né? Eu opero, eu atendo, eu produzo. É difícil. Esse é um grande desafio. Ainda é. Eu agora, por exemplo, tenho treinado muito menos do que eu já treinei e do que eu gosto de treinar. Eu gosto de volume, eu sou uma pessoa que gosta de volume. Porque eu decidi, por exemplo, nesses 2 anos, me dedicar mais aos transplantes, né? Como presidente da BTO, é algo que era importante para mim na carreira e que tem uma importância social e muito... É um cargo muito significativo. Então, eu sabia que eu teria 2 anos de desafios. E assim né? Quando os filhos são bebês, a energia vai muito para eles, né? Você não dorme tão bem e tem que dedicar um tempo precioso. Mas, primeiro, eu acho que... Eu sempre respondo essa questão, as pessoas me perguntam muito como é que eu faço a gestão do meu tempo. É uma questão de prioridade e organização. Todo mundo tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas no dia. E, obviamente, eu abri mão de várias coisas que talvez não fossem prioritárias para mim. Então, eu abri mão de fazer a unha faz uns 10 anos. E, para algumas mulheres, isso é muito importante, faz parte da autoestima. Eu sei porque é importante para minha mãe, para minha irmã. Elas não abrem mão de fazer a unha e está tudo bem. E elas discutem com você sobre o assunto? Sim, muito. Elas acham um fim. E eu entendo, mas foi uma forma de colocar um treino ali, sabe? No tempo da manicure, eu corro 7K. Então, são prioridades. E tem gente que gosta muito, por exemplo, de uma vida social mais intensa. Quando você começa a treinar muito, você acaba preferindo dormir mais cedo, porque você vai acordar cedo, né? Tem que estar... Mas a gente troca, talvez, pela vida social dos colegas de treino, no esporte. São perdas e ganhos. E uma coisa que faz bastante diferença é gestão e logística do tempo. Isso é natural. Então, organizar a alimentação na véspera ou para a semana, organizar sua roupa, são coisas aí realmente muito práticas, que se você consegue criar hábitos que tornam sua vida mais prática, morar perto do trabalho, então perder menos tempo no trânsito faz muita diferença. O filho tem que estudar do lado. Essas questões que são práticas e fazem a diferença. E aí entra, por exemplo, o fato de que não é igual para todo mundo, até por oportunidades, e a gente sabe que tem gente que não vai conseguir morar perto do trabalho e vai ficar no trânsito, e vai ficar no transporte coletivo. Então, não dá para a gente também exigir ou cobrar que todo mundo tenha a mesma dedicação, o mesmo tempo, porque as histórias são diferentes. E aí também entra o fato da gente não se comparar, porque tem gente que tem uma condição diferente da minha, e está tudo bem. É assim, você entender dentro das circunstâncias da sua vida como é que você consegue otimizar seu tempo dentro das suas prioridades. É isso. Quando você fala de gostar de volume de treino e você ter tido que readequar isso, você compensou com intensidade? Compensei, mas eu agora, por exemplo, eu estou esse ano fazendo só corrida. Eu tirei o ciclismo e estou nadando pouco, só para soltar
O ciclismo eu ainda pedalo como deslocamento, mas não como treino, porque é um esporte que demanda mais tempo. Conta isso, como deslocamento como? Você vai trabalhar Para ir de para o bicicleta? hospital, de bike. Que legal. Mas mais ou menos 50% dos dias eu vou de bike, que são os dias que eu não preciso deixar meus filhos na escola. Vou de bike, pedalo um pouquinho, é gostoso. E eu me sinto super bem, porque eu tenho uma relação muito próxima com a bike. Mas eu estou correndo só. E mesmo na corrida, já treinei muito mais volume. Tinha uma época que eu fazia 100K por semana fácil, treinava 100 e pouco. Agora a gente Fazia roda o quê? 10 por dia, mais 50 no final de semana? Fazia longo de 30 e poucos. E era um volume natural. Mas a idade também mudou um pouco a minha relação com o volume, essa história de lesão. E hoje eu sou mais inteligente no treino. Assim, eu treino um volume menor, coloco intensidade na medida, assim, mas também faço bastante treino leve. E acho que estou tentando entender como vai ser a longevidade no esporte, sabe? Você vai me explicar como que você faz essa gestão do que é volume e intensidade de treino. Mas antes eu queria uma curiosidade, saber de você. Você chegou a ter alguma lesão que te afastasse da prática esportiva? Eu tive um acidente de bike, bem grave. Eu tive um acidente em 2021, janeiro, e tive uma fratura de coluna torácica, bem séria. E fiz uma artrodese da torácica completa. Então, essa foi a minha lesão. E foi isso. Fiquei um mês hospitalizada. E depois, aconteceu na cidade ou fora? Aconteceu na ciclovia, aqui em São Paulo, onde o pessoal treina. E foi bem tenso. SAMU, dreno de tórax bilateral, hemotórax. Você sabia tudo que estava acontecendo? Tudo, achei que ia morrer no SAMU. Sério que você pensou isso? Porque eu comecei isso? a desaturar e eu só fui drenada no pé, mas eu já estava com hemotórax, então você tem uma sensação de afogamento. E a minha saturação caindo. A minha colega médica estava comigo, porque ela estava pedalando comigo, ela de capacete, ali a médica do SAMU, desesperada. Você sabe que eu levei um tombo de moto, eu estava no R4. Nossa. E eu fiz uma fratura de Bennett e uma fratura de Schoeffer. E assim, eu sabia o que eu tinha. E aí, pensa na pior situação possível. Os caras me pegaram, eu falei assim, me leva para o Hospital São Paulo, que toda a minha equipe é de lá. Não, esse não é o hospital de referência de onde a gente está. Eu falei, não, mas eu preciso ir para lá, porque está todo mundo me esperando lá. Não, eu só posso te levar para tal lugar. Eu falei, não, mas eu não quero ir para tal lugar, eu preciso ir para lá. Não, então a gente vai embora. Pegaram e me deixaram lá. Mentira! Quem foi me buscar foram meus amigos que estavam de plantão. E eu ainda pedi e falei assim, manda o Fábio, que ele sabe dirigir moto, ele pega minha moto e vai dirigindo. E ele foi levando minha moto do jeito que deu. E aí eu cheguei no pronto-socorro, eu estava assim, né, olhando para uma fratura de Bennett desse lado e de rádio desse do outro, né? E chega a Roberta para mim, assim, isso era 1h da manhã. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, tentaram roubar minha moto e me derrubaram, né? Ela falou assim, e como que você vai treinar? Como que você vai trabalhar? Eu olhei pra cara dela e falei assim, como que eu vou limpar o bumbum, coração? É esse que é o meu problema. Nós acabamos de casar, eu não vou pedir isso pra você de jeito nenhum. Pensa uma coisa errada na vida. Mas olha... Não, mas é engraçado esse comentário, porque eu lembro que as pessoas me visitavam no hospital e, você já está pensando se você vai voltar a pedalar ou não? Eu falava, gente, eu só quero conseguir andar, eu só quero conseguir comer. Deixa eu sobreviver. É isso, eu quero ir no banheiro, comer, as pessoas estão perguntando se eu vou pedalar, dá um nervoso. Mas eu consegui ir para o Hospital das Clínicas, foi você, né, Marcelo? Enquanto eu estava lá esperando o SAMU, ele já organizou, sei que eu cheguei no pronto-socorro, tinha uns 8 professores titulares me esperando. Nossa, eu imagino. Que vergonha, eu com roupinha de ciclista, prancha longa. Só um dreno de tórax. Vamos lá. Tomo de corpo inteiro, foi engraçado. Parei o pronto-socorro. Mas é a história para contar. Essa é uma grande história para contar. Quanto tempo demorou entre o acidente e você voltar a treinar? Então, eu tive muita sorte, porque eu consegui ir para o Luci Montoro, que é o Hospital de Reabilitação do SUS, especializado em lesão medular. E lá, a equipe de fisioterapia é sensacional. Então, eles me colocaram numa academia, assim, para fazer agachamento. Eu não tinha mais músculo, porque eu perdi tudo na UTI. Quanto tempo de UTI? Eu fiquei 14 dias. Nossa Senhora. E aí... Onde ficou seu coração, hein, Marcelo? Mais 15 dias no quarto. Depois você dormiu? Fui pro Luci. Dormia lá. Mas eu tive, então, muita sorte de ter um cuidado integrado, mesmo antes, como
todos os meus colegas estavam muito, né, querendo todo mundo me ajudar. Então, eu tinha, tipo, os melhores nutrólogos, médicos do esporte, ortopedistas, todo mundo muito, muito parceiro. Fui para o Lucy, fiquei um mês no Lucy, então eu saí de lá, foi fundamental, assim, porque eu já tinha recuperado bastante minha massa muscular, conseguia andar razoavelmente bem. Eu tive uma lesão do antebraço e tinha perdido toda a força e a sensibilidade que eu tive uma lesão. Os ortopedistas passaram por aí, né? Passaram, então fiz muita TO e cheguei em casa já numa condição de um pouco mais de autonomia e um planejamento. Minha médica É isso que eu ia te perguntar. Minha médica de esporte, super minha amiga, ela falou, abraçou a causa. Então, a gente montou uma equipe multidisciplinar, com físio, TO, psicólogo fundamental. Legal. E a gente começou a treinar deep running. Demorou um pouquinho, eu consegui adaptar uma bike ergométrica, que eu não podia ainda ficar com a coluna. Então, eu adaptei a bike, encostava e pedalava. Aos poucos, consegui tirar o encosto. E foi muito progressivo, mas eu treinava todos os dias. Estava super motivada. E o acidente foi 28 de janeiro. Eu fiz um meio Iron em agosto, no México. Que sensacional. E foi muito maluco, porque quando a gente se inscreveu, essa médica, minha colega, falou... ela nunca tinha feito o meio Iron. Ela falou, vou me inscrever e nós duas juntas. Eu ainda não conseguia... Mas ela treinava? Treinava. Tá. Ela já estava treinando, já tinha feito olímpico e tal. Treinava tudo? Treinava natação? E ela colocou isso como uma meta para a gente ter um grande desafio. Eu ainda não conseguia correr, não tinha conseguido correr ainda, que foi o último. Estava pedalando daquele jeito e na natação foi o que eu conseguia fazer um pouco melhor, porque dentro d'água eu me sentia bem. Sim. Mas aí a gente foi, passinho por passinho, deu certo. Quanto tempo entre você terminar sua reabilitação ou formalmente ter alta e você atingir de novo o índice atlético para poder suportar uma competição como essa? Então, eu acredito que, na verdade... Até hoje, eu não tenho a mesma condição que eu tinha previamente. Assim, eu ainda faço fisioterapia toda semana. Eu tenho desconforto torácico, lombar. A lombar sente, né, por conta da torácica fixada, muito mais sobrecarga. Então, mudou um pouco. Então, embora eu tenha feito esse meio Iron, depois eu fiz 2 maratonas. Fui para Nova York, fiz a maratona de Nova York, fiz a maratona de Paris no ano seguinte. Mas, nesse momento, eu percebi que eu estava com uma condição física um pouco diferente da dor lombar. Aí, acabei fazendo uma lesão de isquiotibial, acho que provavelmente por conta da mudança do meu quadril. Uhum. E eu estava treinando para o Ironman, que eu fiz no ano seguinte. Aí, eu fiz o Ironman Full no Alasca. E aí, foi um período difícil por conta da lesão do isquiotibial. Mas eu consegui performar bem. Fiquei em 3º lugar no Alasca. Fui bem. Com artrodese, com lesão de isquiotibial. E acho que é o que vai ser agora, assim. Depois disso, assim, estou competindo, estou treinando e tenho um pouco mais de desconforto, tenho que cuidar muito mais do fortalecimento, faço fisioterapia para manter e a gente vai ajustando, dependendo das minhas queixas e tal, como é que é o momento de fisioterapia e acho que vai ser assim. Tá ótimo. Daquilo que é a sua função hoje, você é mais sensível a volume ou a intensidade de treino? A intensidade. Acho que é a intensidade, assim. Mas eu tirei volume depois do Iron do Alasca, né? Porque eu cheguei no Iron do Alasca e essa lesão não melhorava. E depois do Iron eu falei, agora eu vou... A lesão de isquiotibial. Isquiotibial. E aí eu tirei bastante volume até zerar. E fiz todo o acompanhamento, fortalecimento, parará. Musculação Muito fortalecimento. Muito. Agora, para mim, é prioridade. E aí fui para as provas de trail e agora eu estou fazendo um volume alto porque eu faço provas longas. Então, eu retomei volume, mas eu estou muito mais forte do ponto de vista muscular. Então, acho que isso ajudou. E agora eu estou zerada, sem lesão. Tem alguma coisa que é zero incômodo para você hoje? Entre musculação, ciclismo, natação e corrida? Zero incômodo? Zero incômodo. Difícil falar, né? É difícil, né? Mas o que seria o que menos te dá ou te faz essas lesões elas te lembrarem que elas aconteceram? Vamos colocar assim. Não, eu acho que na corrida eu sinto um desconforto lombar, principalmente eu percebo nas provas
quando eu tô com um volume acumulado maior, então eu fiz uma prova agora na Argentina de 58K, a partir dos 40 começo a sentir muito desconforto lombar e tal. A bike sente muito a cervical. Então, isso é muito complexo. Você não assim. conseguiu um bike fit que conseguisse te entregar uma... Então, porque aí você perde... É aquela história, né? Você perde performance quando você fica com um bike fit pouco abaixado, assim. Sim. Então, na época do Iron do Alasca, eu não quis ficar muito alta, porque ele falou, olha, se você quiser ficar bem confortável, tem que subir muito seu tronco. Ah, não, performance, tempo e tal. E aí fui e fiquei com uma baita dor cervical, assim. Então, é isso. Acho que a natação é o que menos pega, no Ainda final hoje, das contas, é o que né? menos pega. E me conta um pouquinho como é que você faz hoje essas escolhas de intensidade e de volume. Como que você faz essas trocas? Até porque, assim, o pessoal está muito acostumado a falar sobre musculação, e musculação parece que as coisas elas são mais desenháveis. Ainda que não de critérios que sejam absolutos, porque o pessoal relaciona intensidade só a peso. E, na verdade, não é assim. A gente tem um trabalho de explicar para as pessoas que intensidade é um pouco mais que isso, que carga ela é o trabalho, também não é só peso, né? E eu acho interessante que você possa falar desses assuntos, primeiro, porque tem um pessoal que assiste, né, e que é do aeróbio, de uma forma geral, né? E tem o pessoal que faz musculação, e porque a gente também tem feito trabalho, fala, gente, tem que fazer os dois, né? Não dá para ficar aquele coração que gospe, sangue, tipo, né? Faz um aeróbiozinho para você sobreviver ao que você está fazendo, sabe? E isso ajuda muito o pessoal também a gerenciar isso. Pô, eu tenho... Né? A pessoa fala, não dá tempo, porque às vezes a pessoa acha que tem que fazer um mundo de aeróbio. E não é assim, né? Conta um pouquinho para a gente. Bom, isso é o que mudou bastante na ciência do endurance nos últimos anos, né? Que foi toda uma escola muito vinda da Noruega que trouxe o que eles chamam de treinamento polarizado, que se mostrou nos estudos ter o melhor resultado de capacidade aeróbica, que é treinos muito leves ou leves. E aí, quando a gente fala em treinamento aeróbico, a gente costuma dividir em zonas de treinamento. A mais clássica, aí, 5, 6 zonas. Então, seriam muitos treinos em Z2, que é abaixo do limiar. Então, você não está nunca sufocado, você consegue conversar com um amigo. Então, qualquer esporte, você está na bike, você está na corrida, você está numa caminhada, no transporte, qualquer que seja, sua frequência sobe, mas você consegue falar frases inteiras. Isso é um Z2. Você consegue se comunicar, mas você está suando e sua frequência cardíaca está alta. Então, não é também para ficar lá caminhando como se estivesse no sofá. Então, a maior parte do treino polarizado é em Z2, então 80%. E os 20% são em intensidade. E a intensidade usada de forma inteligente. São treinos que, em geral, a gente chama de treinos de VO2, VO2 máximo, que são os treinos que procuram elevar o seu limiar para te colocar numa condição aeróbica melhor, embora você, na competição, principalmente para provas a partir de meia maratona, você não vai trabalhar nesses limiares, porque você não consegue sustentar mais do que 1 hora em Z4, que seria o limiar. Mas você faz o treinamento supralimiar, e aí tem vários tipos de estímulo. Desde estímulos que são completamente supralimiares, 1 minuto, 30 segundos. Hoje, existe uns treinos de sprint que são 10 segundos ou 20 segundos. Nossa. É um treinamento mega inteligente, super rápido, e que já te dá um estímulo. Tem estudos muito bons mostrando que fazer 10 vezes 20 segundos, uma vez por semana, já eleva o VO2. Assim. Então, caramba! Muito legal. São os HIIT, quando HIIT, eles consideram, né, o High Intensity Interval Training, 30 segundos, 1 minuto. Mas o CIT, esses sprints são 10 a 20 segundos, muito curtos, com bons resultados. Até intervalos de 4 minutos, 5 minutos. Então, eu tenho um treinador, um técnico, e aconselho, né, qualquer pessoa que já começa a pensar em fazer maratona, meia maratona, é muito importante ter um profissional de educação física do lado, assim. E olha que eu sou médica, eu gosto, eu estudo. Mesmo assim, eu acho importante que tenha alguém passando o meu treino, minha planilha. Obviamente, eu discuto com ele, tento fazer algumas mudanças, por exemplo, se eu estou num período que eu tenho menos tempo para treinar ou vou viajar, essas coisas a gente faz adaptações, mas ele constrói o meu treino. Mas, em geral, 2 treinos na semana com esses estímulos de intensidade. Aí, um treino longo com mais volume por conta da minha prova, que exige esse treinamento de endurance. E aí, sempre em Z2.
É aquele treino para fazer mitocôndria. Tá bom. Vai lá para a montanha, fica 3 horas, sobe, desce, mas conversando. Eu tenho que estar o tempo inteiro conversando. Entendi. Não é para queimar. E aí, durante a semana, dá para colocar mais 2, 3, depende do volume que a pessoa tem ou do tempo de treinos leves. Em alguma situação você mescla estímulos, vamos supor, você está fazendo um treino mais leve, você cria, por exemplo, sprints nele. Sim. Mais ou menos como se fosse um fartlek, assim, Sim. mas um pouco mais específico. Sim. Isso acontece? Tem um modelo de treino bem interessante e eles chamam de strides, né? Colocar esses estímulos bem curtos, em geral, no final do treino. Então, você já está com o corpo bem aquecido e coloca 8 strides, 5 strides, e isso otimiza o treino antes. Você já teve todo aquele estímulo. Tem gente, por exemplo, que faz até esse treino em jejum, se quiser estimular a capacidade de uso da gordura e tudo mais. E, no final, você dá esse estímulo que ele é muito mais neuromuscular do que de trabalhar na zona mesmo. Diferente de um treino que eu faço, um treino específico de VO2, que eu aqueço 10, 15 minutos e faço os intervalos, porque são treinos que levam um desgaste muito maior, com bastante carbo, é um treino que você não faz em jejum, nem deve fazer, para ter o estímulo realmente de VO2. Mas esses estímulos bem curtos, eles são muito mais neuromusculares, para o seu corpo ter aquele estímulo da velocidade. Ele não é um treino metabólico, mas eles também mostram bons resultados nos estudos quando incorporados aí 1, 2 vezes por semana. E para quem tem pouco tempo de treino e vai treinar 3 vezes por semana, às vezes vale a pena, então, num dos treinos, colocar esses estimulozinhos. Às vezes, para a pessoa não se machucar, ela consegue ter o mesmo estímulo com menor velocidade fazendo na subida. Então, pega no parque uma subidinha ou perto da sua casa, um lugar que tem uma subidinha, você acaba fazendo um estímulo com menor risco de lesão, se está na subida. Eu imagino que você dominar o que são as estratégias do seu treino te faça pensar muito melhor e coordenar com a sua rotina. Bom, você trabalha com transplante, é uma cirurgia que dura 10, 12, 16 horas. Ou seja, você está programado a sair 6 da tarde, meia-noite, Marcelo, então, vou demorar, amor. Né? Como que fica o treino nessas situações? Se estoura o tempo que você tem de trabalho, você ainda assim treina, claro, dentro de um nível de razoabilidade, né? Mas você ainda assim treina ou você prefere descansar para, em uma outra situação, modificar o seu treino? Então, isso eu aprendi também com a idade. Eu já fui do tipo que treinava a qualquer custo. E eu fui protegida pela juventude e pela... Não, essa é verdade, porque eu não tive lesões nessas fases, embora em alguns momentos eu estivesse arriscando muito de competir, treinar muito e fazer o treino na hora que fosse, independente de não ter dormido bem e nem ter me alimentado como eu deveria. Mas eu também fui protegida pelo fato de ter pouco tempo de pancada ali na articulação, no músculo, né? Porque eu comecei tarde. É diferente se eu tivesse começado com 18, talvez com 30 e poucos eu já tivesse com lesão. Tá bom. Né? Você tem razão. Minhas articulações ainda estavam muito boas. Hoje eu não posso mais fazer isso. Então, hoje, com certeza, eu durmo. Eu durmo, não treino e... Perdeu o dia, perdeu o treino e risca ali, assim, supera. Eu não me sinto muito bem, não é o ideal, mas hoje eu entendo que se eu não durmo, aí... Primeiro que eu já perco performance, antes eu não perdia muito, agora eu perco. A qualidade do sono, para mim, o sono é fundamental para a minha recuperação. Esse treino que você perdeu, você risca ou você faz ele no dia seguinte? Por exemplo, eu comparo muito isso com musculação. Porque eu falo para os meninos na musculação, eu tenho um treino que segunda-feira é peito e bíceps, terça é costa e tríceps. Perdi o treino de terça. Então eu vou treinar o treino de quarta. Eu falo, não, volta no que você perdeu, senão você vai ficar uma semana sem estimular o que você tinha que estimular. Como que funciona isso para você? Então, eu tento alinhar com o meu técnico, mas também... já tenho essa experiência para fazer os ajustes. Quando é um treino importante, eu faço como você falou. Então, se eu perdi o treino, em geral, na quarta, eu faço os treinos de intensidade. Se eu perco a quarta, aí quinta é um dia que eu faço fortalecimento, sexta eu tenho um treino leve, regenerativo. Eu tento fazer a troca, porque eu sei que esse treino é importante, principalmente em algumas fases do ciclo, dependendo de quando é a prova... e aí eu faço a troca. O longo é um que é fundamental, então, se eu perco o longo eu troco e faço no outro dia. E aí vou usando... Mas eu tento evitar, por exemplo, o longo na sequência do treino intenso. Tá. Porque também é algo ruim, não dá tempo de recuperar. Então, você encaixa um regenerativo no meio? Um regenerativo no meio. Então, se eu tenho que, por exemplo, fazer treino intenso na sexta, aí eu passo o longo para o domingo e não faço no sábado.
Porque esse tempo de recuperação de 48 horas é importante. E agora eu preciso dele, assim, não dá mais para abrir mão. Eu fiquei curioso, como é que é a sua semana de treinos? Segunda-feira, o que você faz? A gente tem um treino na segunda que é de intensidade, em geral, os intervalos mais longos. E quarta são os treinos de VO2, intervalo curto, é o treino mais duro da semana. Terça-feira? Terça e quinta eu faço musculação. Tá bom. E quando eu quero aumentar volume, na terça e na quinta eu incluo um aeróbico leve. Então, antes ou depois da musculação? Já fiz vários modelos. É o dia que eu tento... Às vezes eu vou correndo para o treino, às vezes eu volto correndo do treino, às vezes eu faço a musculação cedo e corro à noite. Agora eu estou morando do lado do parque, muito mais fácil correr à noite. Então, eu faço a musculação... Como a musculação é o treino principal do dia, eu tento sempre fazer primeiro e o aeróbico depois. Tá bom. Porque a prioridade desse dia é o fortalecimento, eu quero estar descansada. Então, agora que eu consigo correr à noite, por exemplo, eu prefiro ir final do dia no parque. E esse aeróbio que você faz? Bom, bem leve é aquele esquema que você falou. Eu tenho a frequência cardíaca, mas eu troco ideias. Exatamente. Vou eu e o Marcelo, a gente dá a volta na pistinha. E a gente ainda tem ido muito naquela pistinha de terra. Menos impacto. Dá a voltinha lá no parque. No frequencímetro, quanto que dá a sua frequência? Para mim, até 142, 143, estou velha, gente, então minha frequência... Porque as zonas de frequência cardíaca mudam muito com a idade. Então, para um jovenzinho, 140 é muito baixo. Para mim, já é bom, assim, meu limiar está em 142, então eu fico abaixo de 140. Tá bom. Repete para mim, quarta-feira. Segunda você faz intensidade. Isso, quarta também. Tá, repete a intensidade. É isso que eu quero entender. Quanto que você... Porque, assim... O treino de musculação ele é um treino de intensidade também. Sim. Né? Ele é um treinamento de intensidade intervalado. Né? Ele é um treinamento intervalado, na verdade. Então, quando você faz intensidade, aí musculação, intensidade, musculação, cara, como é que é o teu descanso? É na sexta, é no sábado? Sexta é bem leve, regenerativo. Sábado é o longo. E domingo eu tenho feito off. E aí é um dia que eu faço em casa um alongamento, uma yoga. Eu não consigo... É raro ficar parada 100%. Mas, às vezes, faço off total mesmo. Você tem um trabalho específico de core nesse meio aqui? Sim. No fortalecimento, eu faço core junto, terça e quinta. E o meu técnico coloca mais treinos de fortalecimento curtos para fazer nos outros dias. Às vezes eu consigo fazer, às vezes não. Às vezes eu faço no domingo. A gente na segunda eu faço a físio. O que você faz na físio? Então, isso depende muito do momento. Se eu estou com dor ou não estou com dor. Às vezes, a gente faz uns exercícios bem específicos de lombar, de coluna, de posicionamento. Às vezes, a minha cervical descompensa. A gente faz tem uns trabalhos neuromusculares, de físio, muito interessantes que ela faz. São os exercícios feitos bem lentamente, com, propriocepção. Sim. Trabalho Até na musculação isso está aparecendo. Eles estão comparando modelos de exercício excêntrico, né? Então, por exemplo, tem um trabalho agora que compara aquela alavanca iraniana, sabe? Com cadeira, só que fazendo com um excêntrico forçado, né? Mostrando que é mais importante você ter o controle do que necessariamente você ter o esforço. Eletroestimulação você chegou a fazer? Fiz, muito. Hoje faz ainda? Muito raro. Quando eu tenho dor, alguma coisa. No começo eu fazia muito. Porque é uma coisa bastante interessante pra gente. É uma coisa que veio da física. E eu fiz pro isquiotibial, eu fiz também. Legal. E aí foi muito bom. Fazia no treinamento, com eletroestimulação. Chegou a fazer isocinético para saber a diferença do lado direito e esquerdo? Deu muita coisa? Muita, 30%. Porra. Eu fiz vários isocinéticos até igualar. No final, igualou. Quanto tempo demorou? 1 ano. Gente, então, entenda, vocês têm demorou que ter paciência. 1 ano. Porque, assim, o pessoal Foi reclama... muito difícil. Você não faz ideia. O pessoal reclama e fala assim, mas faz 1 mês que eu tô fazendo. Não, demorou muito. E é triste tratar isquiotibial. E pior que eu pegava literatura e eu falava... Porque a literatura fala isso, né? Exatamente. Que é uma lesão muito difícil de tratar, crônica. E não tem segredo, tem que fortalecer. Eu fiz onda de choque, mas o que resolveu foi o fortalecimento. E aí fazia o isocinético, melhorou, já está uma diferença menor. Aí até que igualou. E eu continuo super fazendo muito fortalecimento agora. Me conta do seu regenerativo. Você trabalha 20% ou outra taxa ou outra forma? Como é que é o teu regenerativo? Na corrida? Isso. Sexta-feira. É leve, conversando.
Eu controlo, às vezes, na frequência cardíaca, mas eu já estou tão consciente que eu nem preciso olhar, assim. Eu sei que vai estar uns 135, 130. É interessante as pessoas entenderem que o pace é uma métrica ruim. Explica o pace, porque a Pace galera é o de ritmo. musculação. Então, na esteira vai estar em quilômetros por hora, mas na corrida a gente fala muito mais em minutos por quilômetro, né? Então, quantos minutos você demora para correr 1 quilômetro? Então, se são 5 minutos, 6 minutos, 4. Isso é super individual. Então, o que é leve para mim não é leve para o Kipchoge, que é o recordista mundial, obviamente. Então, durante um ciclo de treino, a ideia é que o meu leve vá se tornando mais rápido para o mesmo esforço cardiovascular. Então, a ideia é que esse leve da sexta-feira, quando eu voltei de férias, estou destreinada, tenha um ritmo, sei lá, de 5h30. À medida que eu vou melhorando, treinando, ganhando condicionamento, eu vou manter a mesma frequência cardíaca, o mesmo esforço cardiovascular para 5:1. Então, por isso, o pace é relativo nesse sentido. E você tem que observar as outras métricas. O ideal são métricas medidas em laboratório. Você faz o teste lactato, o ergospiro, mas a gente não consegue fazer isso. Desses, qual que você costuma fazer com alguma periodicidade? Pelo menos o ergospiro você faz? Faço. Com que frequência? Eu faço, já fiz 2 vezes por ano, agora eu tenho feito 1 vez por ano. E depende muito do objetivo do teste. Se o objetivo é testar para performance, eu já fiz testes só para definir zona de prova. Então, entender até onde eu podia ir em relação a ritmo, aí fazer com lactato. Ou se é um teste para acompanhamento. E muita gente faz o ergospiro do ponto de vista de saúde cardiovascular mesmo, que é importante também. Lá a gente usa no consultório para isso. Exato. O pessoal que não é da da performance. Mas eu faço musculação. Eu falei, não, então, tem que para fazer. ver se você vai viver, né? Isso, tem que fazer. Se você vai sobreviver isso que você está fazendo. Exatamente. Logo depois da fase de readaptação, né? Você chegou a fazer algum ergospiro para ver como é que você estava? Estava muito mal. O que piorou Perdi mais? muito. Limiares ou o consumo máximo de oxigênio? Os dois. Tudo Piorou muito. Eu entrei num protocolo da Escola Paulista, eu fiz ali no Centro Olímpico, num protocolo bem legal, que eles fizeram Dexa, fizeram ergospiro, fizeram lactato, e eu saí super triste. Mas depois de 3 meses, aí a gente refez e tinha melhorado muito o limiar aeróbico. O limiar. Voltou primeiro. Normalmente é a experiência que a gente tem. A gente usa muito para ver função cardiovascular, porque a gente no consultório atende muita complicação. Né? 80% é complicação, por uma série de razões, até comportamentos, assim. Né? E a gente usa ergospirometria associado a strain cardiovascular, para ver strain cardíaco, para ver o que é a função cardíaca real do paciente. Né? E o ergospiro, sempre o que melhora antes é o limiar. E às vezes o consumo máximo não melhora absolutamente nada, mas só de melhorar o limiar o paciente já muda tudo. E acho que é um objetivo mesmo, até em relação à performance, porque o VO2 tem um limite, né? E às vezes tem muito colega muito de performance que depois de um tempo para de melhorar o VO2 e é natural que isso aconteça. Você chegou no seu teto. 10 a 15% ao longo da vida. Isso, né? mas você vai ganhar performance além disso, porque você melhora a sua biomecânica, você melhora a sua economia de energia, você melhora o seu limiar aeróbico. Então, você ainda vai ganhar performance por um tempo, e aí depende, né, de um monte de coisa, de idade e as questões osteomusculares aí que vão te limitando depois de um tempo. Vamos virar nosso assunto de ponta cabeça. Você comia pizza no plantão? Muita. Eu só comia pizza no plantão. Eu vivi de pizza praticamente um ano. Como é que é isso? O McDonald's foi antes. O McDonald's foi antes de entrar na faculdade, quando eu tinha 15 anos e meu pai e minha mãe me deixaram aqui em São Paulo. Porque eu tinha uma mesada para sobreviver. E eu saí de Divinolândia. Então, gente, eu descobri o McDonald's. Eu passei um ano almoçando no McDonald's. Sério. Eu morava perto da Paulista, passava em frente. Jesus amado. Eu estudava no Objetivo ali da Paulista, assim, sabe? Sim, conheço. Pois é, e com 15 anos tudo dá certo, né? Tudo dá certo, a idade é uma bênção, porque eu sobrevivi.
Vamos pular esse período. Vamos lá, vamos pra pizza, que é menos mal. Exatamente. Pizza do plantão. Quando que bateu o sinalzinho e falou, opa, preciso cuidar da alimentação? Pois Você já estava treinando, provavelmente. Foi quando eu comecei a treinar. Mas eu fiz minha primeira maratona ainda cometendo erros gravíssimos. Por exemplo? Eu era contra, entre aspas, mas eu era meio... Eu achava totalmente desnecessária a suplementação. Eu achava que eu podia só comer comida. Então, eu saía da USP depois de um longo de 30 e tantos, esperava chegar em casa e tomava um leite... e um todinho. Que delícia, né? Você também era daquele pessoal de maratona que tomava 2 litros de sorvete um dia antes da prova? Então... Essa acho que foi a maior maluquice que eu vi. Tem galera do Ironman, um amigo que em Kona, tava com um pote de sorvete, não, uns 2 dias antes da prova, eu só tomo sorvete. A gente, meu Deus, tipo, é isso. Mas depois que eu fiz a minha primeira maratona, que foi Paris... eu comecei a mudar minha alimentação. E mudou muito o meu corpo. Paris, estamos falando que ano aí? Foi 2013. 2013. E quando eu comecei no triatlon, nossa, meu corpo mudou absurdamente por conta dessa mudança alimentar, que foi uma coisa que entrou fácil por conta da mudança de estilo de vida que o treinamento de triatlon me proporcionou e a busca pela performance. Mas aí eu comecei a entender o quanto isso impactava nos meus treinos, na minha recuperação e como eu podia performar melhor e que fazia todo sentido usar gel durante a prova, que eu tinha que comer muito bem antes de treinar, a importância do carboidrato, da proteína, e eu comecei a otimizar muito essa parte e foi, assim, faz toda a diferença, foi muito bom. Teve alguém que te sensibilizou pela necessidade de você olhar pela sua alimentação? Sim, a minha primeira nutricionista, a Iana, a gente se conheceu lá em Paris na maratona, ela também fez a maratona, e eu contei a gente conversando informalmente, eu contei da minha preparação. E ela falou, nossa, Lu, você tem muito a otimizar. Ela falou, vamos conversar, quando a gente voltar para São Paulo, vamos conversar, porque você já performou bem e fazendo tudo errado. Então, se a gente... Exatamente, a hora que acertar, ela falou, se a gente acertar um pouquinho, nada radical, não vou te dar 200 suplementos, você vai ver como... E realmente, assim, aí eu comecei a entender um pouco mais, aí comecei a estudar e comecei a ver que realmente fazia total sentido. E é isso, por isso eu falo, é muito importante que quem pode ter um acompanhamento profissional faz toda a diferença. Então, óbvio que é privilégio você ter acesso ao nutricionista, mas quem tem acesso, tem que ter um nutricionista. Qual foi o teu primeiro suplemento? Acho que foi o whey. Antes de creatina? Não sei se foi junto já na primeira consulta. Acho que foi o primeiro whey, aí ela esperou a segunda consulta, porque eu estava meio reticente. Aí acho que na segunda eu ganhei a creatina. Acho que ela foi inteligente, assim, vamos com calma. Qual que foi a tua primeira sensação, whey? Que delícia. Que delícia. Sério, que delícia. Você gostou? Sim, gostei. Que pessoa abençoada, Marcelo. Eu tô falando aqui com o Marcelo, o marido dela tá aqui, né? A gente Ele conversa porque... Você sabe que é interessante a gente conversar com um casal. Vê se eu tô falando mentira. Porque sempre assim, um dos dois... No consultório, você vive isso. No consultório, verdade, tá os dois juntos. Não é isso. Não. Bebe, não. E melhor quando a mulher não deixa o marido falar, né? Que é um clássico. O clássico, o marido traz a mulher para falar, porque ele não fala. Quer falar. Ou ele não sabe, ela que sabe o que ele come. O quanto, o horário, o que ele toma. Remédio eu não pergunto nem pro marido, eu pergunto para a mulher, o que ele toma? Né? Ela tem lá tudo assim. É impressionante como o homem ele precisa disso. E assim, você vê, dependendo do sujeito que eu atendo no consultório, eu falo, rapaz, você não precisa de um médico, você precisa de uma mulher. É impressionante. Enquanto você não casar, você não vai cuidar vai acertar da sua a vida. Nada, né? Como você está desleixado na vida, que pessoa largada, vamos resolver isso daí. O shape vai melhorar, confia em mim. Isso daí vai fazer. E aí, o que você... Quando você teve a sua primeira experiência com suplementação, eu acredito que isso tenha aguçado sua curiosidade. Sim. Médica, carreira acadêmica. E eu sou muito cética. Então, era assim, eu chegava com a creatina, 3 gramas, né? Aí eu falei, será que é isso mesmo? Vamos lá. Aí entrava PubMed. Tadinha Daiana, depois todas as minhas outras
as outras nutricionistas, mas todas viraram minhas amigas íntimas, e a gente é muito amiga, todas as minhas nutras eu amo. Elas te odeiam, mas vocês são muito amigas. Assim, Não, a gente troca, porque depois eu já mandava o artigo, comecei assim, olha, eu achei esse estudo muito bom, e pá, já mandava no WhatsApp e tal, e aí comecei a estudar, e aí me apaixonei também por essa área de suplementação, alimentação, por conta da importância que é quando você está... Hoje eu sei que não é só para isso, mas naquele momento a performance era muito importante para mim. Então, quando você começa a atingir o seu melhor no treino, o seu melhor na alimentação, aí a suplementação faz um sentido maior, né? Pode falar para mim que é apaixonante, porque eu vejo seu Instagram. Seu Instagram tem bastante coisa sobre porque, isso. Mas o meu Instagram é exatamente para encurtar o caminho das pessoas ou facilitar o caminho de quem não tinha a facilidade que eu tinha de ler um artigo e entender do que se trata. Fala o seu Instagram, Lu, antes que a gente Luciana perca BP Haddad, me sigam lá, mas principalmente YouTube Fala Lu, que lá o conteúdo é muito mais denso, acho que é melhor para quem quer, de fato, se aprofundar nesse conhecimento. Mas eu percebi o privilégio que era eu, como pesquisadora, alguém que tem muita facilidade em ler um artigo, porque eu fazia isso há 20 anos, e tinha acesso, era natural interpretar, ler, entender, separar o joio do trigo, o que é bom, o que não é, dentro da literatura científica, que hoje em dia é um mar infinito de publicações. E você consegue discernir Exato. entre o bom e o ruim. E aí eu entendi que era difícil para o leigo ter esse acesso, e mesmo se ele tivesse, a compreensão. Porque se você é um engenheiro, um arquiteto, você tem que entender um artigo científico, você não sabe nem metodologia científica. E aí que eu comecei a pensar que, por gostar tanto e ter tido essa sorte de aprender meio autodidata, até porque minha área é de transplante, é totalmente diferente desse universo, eu poderia levar esse mesmo conhecimento para outras pessoas que também se importam e querem fazer escolhas inteligentes, sabe? Fala dessa satisfação, porque assim, é nítido nas tuas redes que você tem muita satisfação em fazer isso. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa forjada. Você não está tentando seguir seguidor, é agradável ver você falando. Isso é muito... De onde vem essa satisfação? O que tem na sua cabeça em relação a propósito que traz essa satisfação que é tão transparente para você nas suas redes? Então, eu tenho... Eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa, de fato, assim, de fato. Eu falo que eu entrei na medicina... Não, você é livre docente por acaso. Mas eu entrei na medicina porque eu queria muito entender como o nosso corpo funcionava. Eu lembro que eu tinha uma curiosidade tremenda de entender como é que eu enxergava cores. Eu falava, eu preciso saber como isso funciona, como é que minha mente uma hora está dormindo e uma hora está acordada. Eu tinha vontade... Eu gostava de fisiologia, a maioria dos alunos de medicina odeiam bioquímica, eu gostava. Dos ortopedistas, né? Os ortopedistas. Bom, e aí... estudar para mim é um prazer. Quando eu comecei a entrar nesse mundo da medicina esportiva e entender sobre o que estava acontecendo com o meu corpo e com as escolhas que eu fazia em relação à suplementação, alimentação e treino, eu percebi que era um universo que ainda era carente dessa informação de qualidade e que essa informação de qualidade, para mim, era acessível, mas que não era acessível para o público leigo. Na verdade, tem que voltar um ponto para trás. Eu tive essa ideia, na verdade, porque eu comecei a falar de Covid. Aí entra mais uma historinha pequena e curta da minha vida aqui. Trabalhando com transplante, vida normal, eu tinha um Instagram só de atleta, postava meus treinos, provas, competição, Ironman, parará. As pessoas achavam no Instagram que eu só treinava. Ninguém sabe porque eu não postava meu universo profissional, porque eu achava meu universo profissional muito desconectado do treino, e eu trabalhava com transplante. Na pandemia, o Hospital das Clínicas virou um hospital inteiro de Covid. E uma turma foi para o INCOR fazer transplante e uma turma ficou no Instituto Central trabalhando com Covid, e eu quis ficar no Instituto Central, porque eu achei que era uma oportunidade trabalhar com Covid. E foi um momento muito intenso. Ali lidando com um doente clínico que eu não sabia mais nada sobre UTI, intubação, e casos clínicos gravíssimos, os pacientes morriam, era muito tenso. E eu comecei a falar sobre isso no Instagram, porque era o que eu estava vivendo, e vivendo muito intensamente. Foi a primeira vez que eu falei mesmo, que eu gravei vídeo, eu não gravava vídeo.
Isso teve um feedback impressionante que me chocou. As pessoas começavam a me mandar mensagem, fala mais, conta, fala, quero entender o que está acontecendo, tomo vacina, não tomo vacina, vai ter vacina. E eu comecei a falar sobre isso diariamente no Instagram. E no começo chamava Lutox. E aí, num dado momento, o Marcelo falou, não, que Lutox? É Fala Lu. Porque em casa ele sempre fala, Fala Lu. E a gente começou a chamar isso de Fala Lu, que era tipo um boletim Covid. E eu comecei a ganhar muitos seguidores para falar sobre Covid. E trazendo um conteúdo do que estava acontecendo ali no hospital e do que a ciência estava produzindo de conhecimento para o leigo. Mas o Fala Lu é teu canal do YouTube. Que nasceu depois. Isso. O YouTube veio depois? Depois. Meu YouTube é super recente. Quando eu fiquei trabalhando no Covid 6 meses, eu saí do Covid, a gente voltou a fazer transplantes, eu continuei falando sobre Covid, a pandemia ainda estava no auge, 2020. E eu continuei falando de Covid todos os dias. E tinha um público muito fiel. Pessoas que falavam, eu só me informo por você, eu só confio em você. Eu trazia todo dia algum estudo novo. Começou a sair muito estudo de vacina e tal. E eu sofri um acidente. Quando eu sofri o acidente, eu não consegui mais gravar e nem falar sobre Covid. E fiquei totalmente desconectada do planeta. Quando eu voltei para casa, as pessoas estavam todas lá no Instagram. Eu falei, gente, todo mundo vai embora, né? Eu estou 2 meses sem falar nada. As pessoas estavam lá. E todas muito carinhosas, preocupadas com a minha recuperação. E falando, poxa, que saudade dos seus boletins, que saudade do Fala Lu. Nesse momento, eu tive a ideia de falar sobre esporte e saúde. Porque eu falei, gente, eu percebi que eu gosto de me comunicar e talvez eu tenha uma facilidade, eu não sabia que eu tinha. Era prazeroso, eu senti uma satisfação em receber esse feedback das pessoas, o carinho que eu recebi. Eu falei, talvez eu pudesse, então, falar sobre algo que é presente na minha vida já há mais tempo, há 10 anos. Eu sempre estudei muito sobre treino, sobre fisiologia e tudo mais. Eu falei, talvez eu possa, então, falar sobre isso, sobre saúde, sobre transformação através do esporte. E aí comecei a falar sobre esporte e saúde. E aí, depois de uns 6 meses, a gente resolveu se arriscar no YouTube. Eu era muito reticente, porque eu não tinha tempo. Eu falava, não tenho tempo, que horas eu vou gravar? Não consigo, não dá, YouTube é difícil. Aí o Marcelo me ajudou, o Cauê, a Vi, e a gente falou, não, vamos arriscar, tá tão legal. E eu percebia que eu tinha pouco tempo no Instagram, é muito curto o conteúdo lá, eu não conseguia falar. Desenvolver nada. Nada. Falava, como é que eu explico para uma pessoa sobre creatina em 1 minuto? Não dá, é muito pouco, eu quero falar dos estudos e tal. E aí no YouTube eu encontrei esse espaço, que é muito legal e está indo super bem, assim, então é muito bacana. Que bom, carece, porque hoje a gente tem na internet a gente tem uma condição que é sui generis, né? A gente não tinha informação, a gente tem demais, só que falta curadoria. Exato. Então, trazer essa curadoria é muito legal. Mas você falou, por exemplo, que na área de transplantes, isso não comunica com o esporte, ou não comunica na suplementação. Na sua clínica, no dia a dia, né, no seu paciente, você não chega para ele e fala, esse daqui precisa de um wheyzinho, viu? Esse daqui é bem uma creatininha. Agora misturou tudo. Já tem Olimpíadas dos Transplantados. No último congresso, a gente fez corrida do transplantado. E as coisas já era presente, a gente já recomendava. Mas hoje eu recomendo... A gente ainda tem muito paciente chegando com esteatose. Então, eu já oriento o treino, principalmente no SUS. Eu só trabalho no SUS agora, não trabalho mais em consultório. Desde que eu tive meus filhos, eu estou só no SUS. Então, foi a mudança de carreira que eu fiz também naquele momento. Que coragem, parabéns. Então, para o paciente do SUS é muito gostoso, porque eles não têm acesso. Sim. E eu consigo orientar um pouquinho a dieta, oriento hábitos de vida e atividade física. E hoje está tudo muito conectado. Já tive aluno de pós-graduação de educação física, já tive aluno de fisioterapia, oriento multidisciplinar. Nutrição tem vários alunos e a gente faz tudo. Hoje as coisas estão cada vez mais misturadas. A área de transplante com essa minha atividade fora, assim. Transplante são todos tudo que é víscera, por exemplo, você faz? Como que Lá é isso? eu trabalho no Hospital das Clínicas em órgãos abdominais. Então, a gente faz fígado, pâncreas, intestino e multivisceral. Agora, eu estou presidente da BTO. A BTO aí envolve todos os transplantes. Então, tem rim, tem inclusive medula, pele. Então, esses 2 anos eu já estava na BTO, fui da comissão, fui vice-presidente, agora eu sou presidente. Então, agora eu lido com todos os transplantes, porque é a sociedade, né? Como a sociedade de cardiologia, de pediatria, etc. E como é que é nutrição e suplementação nos transplantes? Existe uma área de cuidado, de care, assim, que entra essa parte? Muito. A gente tem, e é uma área super delicada. São nutricionistas sensacionais do nosso grupo e que são formadas lá e que fazem a pós-graduação com a gente,
porque é um doente muito delicado, né? Ele é muito sarcopênico. Sarcopenia é quando a pessoa perde muita massa muscular. Então, é um paciente delicado. Muitas vezes, ex-alcoólatra, então tem a questão do álcool, ou ex-obeso, porque hoje em dia, já é, nos Estados Unidos, a primeira causa e no Brasil já é a segunda causa de cirrose, é a gordura no fígado, a esteatose. Então, a gente tem perfis de pacientes que... Por conta da obesidade, não por conta do álcool. Não, da obesidade, NASH. Impressionante. Então, são ex-obesos, hoje cirróticos, muitos deles recidivam a obesidade pós-transplante. Pessoal, só NASH é a gordura no fígado. Tá. Só que quem evolui ao longo de muitos anos pode evoluir para a cirrose. Esteatohepatite não alcoólica. Isso, tá? não só alcoólica. Pra vocês lembrarem. E quando você tem a condição de atender esse paciente numa fase inicial, assim, existe alguma situação em que consiga se reverter clinicamente ou que pelo menos se estabilize? Tem isso na Sim. A esteatose, ela tem níveis, né? Mas... o ideal para você deve chegar já a pessoa não... Chega, mas a gente, como eu faço também atendimento lá de saúde suplementar, a gente recebe pacientes também, e às vezes até no SUS chega um caso ou outro que ainda é só esteatose, não tem esteatohepatite, não tem cirrotização. Porque só é irreversível a partir da cirrotização. Quando começa a ter cirrose, aí é irreversível. Todas as etapas anteriores são reversíveis. O problema é que a gente ainda não tem um medicamento eficiente. O medicamento é mudança de estilo de vida, que é o mais difícil de ser colocado em prática. Eles têm falado bastante de análogo de GLP-1 agora, né? Sim, é o que já saiu o primeiro estudo, né? E é o que tem de grande novidade, porque está associado à redução de peso e... Não porque especificamente... Mas parece ter uma atuação também na remoção de gordura, por conta da fisiologia do GLP-1. Deixa eu aproveitar e te perguntar isso, porque, bom... Eu tenho uma clínica de ortopedia, traumatologia esportiva e medicina esportiva. Né? O que são os desafios? Te falei que meus pacientes são geralmente pacientes de complicação. Né? E a gente vê muita inflamação sistêmica lá. Eu vejo muita inflamação sistêmica. Inflamação de alta monta. Então, você vê aquele ferritina 700 com fibrinogênio de 500, com alteração de PCR, VHS. E uma das coisas que, aparentemente, lá... né, a sensação que a gente tem é os análogos de GLP-1, especialmente semaglutida, eles são extremamente potentes em baixar o que é essa inflamação sistêmica. Só que a gente fica naquele dilema. Mas será que baixou porque perdeu peso? Mas será porque tem ação da medicação específica? Né? Para você, como é que você vê isso daí? Então, os estudos são muito recentes, né? E a gente está acompanhando bem de perto. Eu acho que tem para a esteatose tem a ação local também. Mas a perda de peso é tão significativa e é o primeiro medicamento com perdas de peso significativas nessa velocidade que é difícil distinguir. O problema, até o momento, do meu ponto de vista, que eu li uma matéria bem interessante que talvez resolva esse problema, é acesso por conta do custo. Então, hoje, é um medicamento que já saiu estudo para doença cardiovascular, óbvio, mas saiu para insuficiência renal, saiu um recente, agora muda prognóstico legitimamente para as pessoas que têm indicação. Né? Então, além da perda de peso, já tinha, obviamente, para tratamento do diabetes, mas agora está mudando o desfecho cardiovascular, melhorando sobrevida. Mas é uma medicação cara. Então, no SUS, por exemplo, a gente não consegue usar. Mas saiu uma matéria nos Estados Unidos, teve já uma quebra de patente, já tem medicamento análogo de GLP-1 sendo vendido a $20 por mês. Nossa Senhora. Então, já é uma luz do que provavelmente grande, né? vai acontecer no mercado. Né? Acho que o mercado... E já era algo que eu imaginava. Quando as patentes... E eu tinha visto a patente da Nordisk, acho que cai em 2025. Então, é provável que aí... Tem muito análogo de GLP-1. E as outras, né? Porque agora vai sair um outro que tem um resultado ainda melhor. Tem alguns pacientes, cuidados são impressionante, né? Perde 40%, né? É assustador a velocidade. Tem alguns pacientes meus que moram nos Estados Unidos e a gente Eles consegue... estão comprando lá. E alguns pacientes muito graves que eu tenho, você consegue justificar. Então, eu mostro que é a evolução desse cara no último ano. Falo, olha... Usamos semaglutida, máxima dose e zero. Né? O cara perdeu 2 quilos, estava com 150, foi para 146. Né? E assim, com tirzepatida, isso daí mudou assustadoramente. É impressionante que, assim, para alguns pacientes que têm um transtorno alimentar, porque também tem isso, o sujeito ele tem um transtorno alimentar associado, ele diminui o quanto a pessoa pensa em comida.
Então, tem uma paciente especial minha, muito querida, e ela falou para mim, falou, Paulo, para mim, tirou aquela agonia de eu acordar pensando em comida e dormir pensando em comida. Eu acho que assim, acho que mudou totalmente tudo que existia, né? O antes e depois. Acho que agora a gente está vivendo o durante para entender como é que vai ser uso contínuo e para perda de peso, né? Não estou falando para diabetes, mas a gente vai ter que usar continuamente, porque os estudos mostram que quando tem a retirada, tem o reganho. Sim. Mas tem problema continuar usando? Eu até fiz um vídeo sobre uso crônico. A gente já tem estudo agora com 4, 5 anos. Tá no YouTube ou tá no Instagram? No Instagram. Tá nos dois, porque é um short. Legal. Porque foi um estudo que acabou de sair no New England, que é o maior segmento do grupo inicial, que começou lá atrás e agora fez 4 anos. Então, mostrando, né? Teve 30% de abandono. Por conta dos mesmos efeitos, são os mesmos efeitos do primeiro ano. Sim. Que é aquela náusea, aquele enjoo, tem um pouco mais de pedra na vesícula, poucos casos graves e a taxa de abandono de 30%. Quem mantém, entra no platô e mantém o peso. 4 anos de segmento do estudo original. Talvez seja isso, manutenção com a dose que a pessoa entra no equilíbrio e fique naquele peso, mas vamos esperar. Vamos esperar. Mas o que eu quero agora é que as pessoas tenham acesso, né? Quando o acesso for um pouco mais homogêneo, vai ser interessante, porque a gente começa a perceber que vai sobrar obesidade agora para baixa renda, né? O que é muito ruim. Eu te falo, meu primeiro trabalho de iniciação científica ele foi com obesidade infantil, né? E estamos falando de 99, 2000, 2001. E nessa época a gente identificava que na baixa renda o que acontecia? A disponibilidade de caloria vazia era maior. Então o sujeito ele consegue comprar mais gordura e açúcar. Proteína é caro. Bolacha maisena. Isso é baratinho. Salgadinho. Exato. Então é o que ele tem acesso. Então é daquela época, você imagina. Estamos falando de 24 anos atrás. Isso só piorou e os ultraprocessados muito presentes. É mais barato. Tem estudo mostrando que, infelizmente, é mais barato por conta do custo da proteína e tal. E a gente, agora, com o tratamento eficiente, que é acessível a uma classe social, acaba acentuando ainda mais, né? A obesidade vai virar uma doença dos desfavorecidos. Por isso que eu quero muito que as pessoas tenham acesso. Você está falando exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando você vai para uma classe social de poder econômico, poder aquisitivo mais alto, você já não tem mais obesidade. Porque agora a gente tem tratamento, né? Pois é. Me fala uma coisa, a gente está falando de medicina aqui high-end, né? E isso conecta, por exemplo, com a parte daquilo que a gente imagina do esporte, porque aquilo que você acabou trabalhando com o esporte, ele acabou sendo high-end. A forma que você indica para os seus pacientes, a forma que você orienta, e você consegue ter naquilo que é o teu tempo com o paciente, você consegue falar de aspectos de exercício, de alimentação, de suplementação? Então, eu tenho esse viés de estar no SUS. Então, tem uma limitação de entendimento e de tempo. Do paciente e também, financeira. Né? Então, eu seleciono um pouco a informação. Eu tento simplificar ao máximo e ser bem ponderada e prática. E talvez, a cada consulta, introduzindo um novo hábito e tentando fazer uma modificação de estilo de vida para que ele incorpore isso ao longo do acompanhamento. Agora, no YouTube, o que eu tento fazer é empoderar as pessoas e, principalmente, empoderar com um nível de informação realmente diferenciado. Eu falo que eu julgo hoje o meu público como um público altamente diferenciado e eu jamais menosprezo a capacidade intelectual do meu público. Então, eu vou falar, sim, de meta-análise em rede. No último vídeo, eu expliquei a diferença de meta-análise em rede para meta-análise tradicional. E vários alunos de nutrição, de enfermagem, falaram, caramba, finalmente eu entendi. Até que eu entendi. Graças ao esquema que o Cauê fez, que ficou brilhante. Mas eu falei, gente, as pessoas têm capacidade de entender algo que é extremamente novo e que a maioria dos médicos não faz ideia, porque é só explicar. Não é? Ninguém é Einstein, não é um negócio inacessível. E o próprio Einstein falava, né? Se você domina um assunto, você tem que saber explicar para uma criança de 4 anos. E ela entender. A ciência e o cientista, às vezes, é um pouco pedante nesse sentido de não achar que as pessoas são capazes de entender coisas complexas. Mas são.
Talvez demore um pouquinho, mas o Marcelo já sabe o que é um randomizado duplo cego, ele fica falando para todo mundo aí, não, porque aquele estudo era randomizado, aquele não foi. Ele não é da área da saúde. Então, é possível educar o público e é muito legal criar essa base. Quantos anos de casamento vocês têm? 10. Não, pode dar o diploma já. 10 anos casado com médico. Pelo menos a graduação, Marcelo, você tem já. Depois eu te dou um atestado, um certificado, alguma coisa assim. E é muito legal, porque hoje é isso. A pessoa chega para comprar sua creatina, ela fala, eu vi o vídeo da Lu e ela fala isso, eu quero por isso. E eu coloco todas as referências dos estudos, porque como agora tem um público grande da área da saúde... O pessoal pode estudar também. Porque eu falo também, eu simplifico para que o leigo entenda, mas eu acho que o profissional da saúde pode e deve se aprofundar um pouco mais. Perfeito. E eu mesmo viro e mexo e entro no meu próprio vídeo para pegar o que eu coloquei lá, porque virou uma biblioteca muito rica. Isso Sim. É bem bacana. Quando eu vou atualizar um tema, porque eu faço uma revisão por exemplo, eu fiz um vídeo de creatina há um ano. Já saíram vários estudos, eu vou atualizar, eu pego aquela referência daquele vídeo e só atualizo para cá. E vou criando uma biblioteca que aquilo, para mim, eu fico super feliz, porque é organizado, bonitinho ali. E no computador é muito legal, né? Pasta creatina. Creatina novos 1, novos 2, novos 3. Você falou, pô, mas já estamos... É isso mesmo. Eu vou fazer... Agora eu vou te fazer uma pergunta para te complicar. Provavelmente, quando você pensa nos seus vídeos, quando você pensa na sua informação, existe um modelo de pessoa que é mais querida. Quem que é o teu queridinho, assim, que você fala, puta, essa pessoa eu preciso ajudar. Eu quero que essa informação chegue para ela. Tem isso? Eu tenho muito um viés feminista nesse sentido. Eu quero muito ajudar as mulheres. Isso é uma causa minha, desde acho que da residência de cirurgia, de entender que a gente ainda tem desafios maiores. E as mulheres ainda estão mais distantes do esporte e da atividade física. Uhum. E elas têm realmente mais barreiras a vencer para estarem no mesmo lugar que os homens em relação à prática esportiva. Então, eu falo e penso muito nas mulheres, embora o meu conteúdo, obviamente, não tenha diferença nesse sentido, mas eu gostaria que mais mulheres usassem o meu conteúdo para transformar a sua vida. E, principalmente, nas pessoas que ainda não começaram. Essas também são pessoas que eu quero muito atingir. E eu sei que é desafiador, porque muitas vezes uma pessoa que não é da área, não gosta, não vai clicar num vídeo que fala de esporte. Eu tento fazer alguns vídeos chamando a atenção desse público que não começou, até querendo meio pegar na mão. Deixa eu te mostrar que se você começar a caminhar hoje, em 3 meses, você vai ter uma transformação real, significativa. Você vai dormir melhor, você vai acordar mais feliz, você vai sentir seu músculo da perna um pouquinho mais forte, você vai subir um lance de escada se sentindo melhor. É uma transformação muito rápida e concreta. Mas, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de começar. Então, eu queria muito atingir essa mulher que ainda não começou. Bom, você está atingindo aqui. Então, a gente vai para os nossos momentos que eu acho que é importante a sua consideração. Então, 3 exercícios. Primeiro exercício, fala para o homem. O que você diria para o homem em relação ao exercício, à suplementação, a cuidado de saúde? Para o homem em geral? Primeiro para o homem em geral. Eu acho que você tem que pensar no futuro. E é difícil o homem pensar hoje no futuro, mas é como é que você quer viver os seus últimos 10 anos. Qual autonomia e saúde você quer ter quando você estiver carregando o seu neto no colo ou quiser fazer uma viagem com sua mulher e estar lá depois dos seus 70. O que você está construindo hoje é esse futuro. Você quer ter um futuro com um stent, internado na UTI, obeso, com uma úlcera varicosa na perna, ou você quer estar autônomo, independente dos filhos e carregando o neto no colo, andando na praia? Então, essa construção de futuro, e é difícil para a gente pensar nisso, principalmente nos 20, 30 anos, né? Mas a gente tem que começar agora. E ela é o que faz o agora ser melhor. Eu acho muito oportuno você falar isso, porque, assim, naturalmente, as mulheres vivem mais do que os homens. Sim. E eu acho interessante você dar essa perspectiva para ele e falar, cara, fica um pouco mais com a gente. Né? É isso. A gente até brinca, né? Fala que piercing de homem é stent, né? Então, assim, piercing de homem é stent. Não seja esse homem. Não seja esse homem. Por favor. Né? Verdade. Fala para quem está começando. Para quem está começando, não desista. O começo é sempre um desafio. Algumas pessoas gostam mais de desafios, como eu, e outras não gostam de mudanças. Mas a mudança é o que vai tornar a sua rotina futura diferente. Então, ultrapassar essa fase
e vencer essas barreiras, o horário, a roupa, a vergonha, a família, é criar um futuro que vai ser um novo hábito e uma identidade. Quando a sua família vai entender que a atividade física faz parte da sua vida, quando você vai se olhar no espelho e olhar seu corpo diferente. Então, não desista na primeira ida na academia ou no primeiro mês que você começou a treinar. Persevere por algum tempo, porque essa perseverança colhe frutos e depois você não consegue mais largar. Finalmente, fala para suas queridas mulheres, e que para mim isso é muito sensível, porque é minha esposa e minhas 2 filhas. Então eu gostaria de saber muito o que você falaria para suas mulheres. Para as minhas mulheres, nós somos poderosas. Eu acho que a gente tem que mudar o futuro. Eu acho que as mulheres estão numa fase muito especial do mundo, assim, de vencer e romper de uma vez por todas barreiras. A gente pode tudo. Não tenha vergonha de conquistar, de lutar, de fazer a diferença. A gente ainda ocupa menos espaço no YouTube, a gente ainda ocupa menos espaço na medicina, a gente ocupa menos espaço em muitos lugares. E acho que isso não faz nenhum sentido, porque acho que a gente não pode faz o que nenhum a gente sentido, quiser. porque mulher... E aí eu te falo de quem... Eu fui criado pela minha mãe, casei com a mulher da minha vida e tive 2 filhas que são um sonho. O que eu aprendi nisso tudo? E aí você pode discorrer finalmente sobre isso, até para a gente se despedir. O homem, ele tem um instinto mais de ação. Uhum. Agora, a mulher é do relacionamento, é do raciocínio e é principalmente do estabelecimento do pensamento. O estradiol é assim. O estradiol é protetor de membrana, ele é o hormônio que cuida do nosso raciocínio, da nossa longevidade neurológica, e isso faz com que talvez, e o que eu percebo, né, olhando na minha família, né, é a carga de grande preocupação que a mulher é capaz de carregar sem reclamar. E todas essas mulheres na minha vida, elas carregavam uma grande quantidade de responsabilidade. E sempre sorrindo. É isso que eu percebo das mulheres. Todo mundo tem uma grande mulher na família, né? Todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia, alguém que é uma grande força. E muitas vezes é uma força completamente anônima e desvalorizada, que muitas vezes não teve um sucesso profissional, nem foi uma profissional, foi uma dona de casa. Eu penso vários exemplos de pessoas que, se eu colocasse em qualquer lugar, ia brilhar, porque tem uma capacidade organizacional, de trabalho, de motivação, né? E isso é isso que você falou. Para mim, agora abriu meio uma porta de imaginar que já é uma característica feminina. E agora as mulheres estão aprendendo que, poxa, se a gente já é assim, a gente já é super preocupada, estressada e querendo resolver tudo e cuidar de todos. Por que não investir nisso em empresas, em negócios, em qualquer sonho ou no esporte? Vamos usar essa força em outras áreas, que os homens já fazem isso há tanto tempo, né? Pessoal, estou com uma mulher fantástica aqui, doutora Luciana Haddad. @LucianaBP Haddad, no Instagram, Haddad, Haddad, tá? E Fala Lu no YouTube, certo? Isso aí. Sigam, compartilhem, opinem, mandem suas mensagens, isso ajuda ela a criar conteúdo para vocês. E claro, como vocês estão aqui, a gente traz para vocês pessoas eminentes, sensacionais, nem sempre tanto quanto a Lu, mas sempre no intuito de trazer. Deixa o seu like, se você achar conveniente, acompanhe o nosso canal, seguindo, ligue as notificações para você saber sempre que a gente traz novidade para você. Lu, prazer. Obrigada. Muito obrigado. Muita honra. Obrigada.